13 de agosto de 2014. Sua mãe tá aqui? Mas foi, caiu mesmo? Caiu. Um dia para ficar na história. Um acidente aéreo. E tem corpos ainda no meu quintal. A morte de um político. Sempre tive uma autoestima por ele. Eu sinto muito. Desculpa. Uma tragédia na sucessão, a presidência do Brasil. A imagem que eu quero guardar dele foi da nossa despedida de ontem. Eduardo Campos e a trajetória de seus 49 anos. Nós queremos aqui afirmar o compromisso que assumimos com 4 milhões de casas populares. Esses compromissos vão estar todos colocados lá. As testemunhas oculares. Um estrondo muito forte e muito fogo. Os depoimentos e quem viu o momento da queda do avião. E explodiu, estava em chamas, e ali estava em chamas. Até então eu achava que era botijão. Sobrou o que do avião? Nada, né? As mudanças no cenário eleitoral. Essa é, sem sombra de dúvida, uma tragédia. Uma tragédia que nos impõe luto e profunda tristeza. As repercussões. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Entristeceu todo o nosso país, nosso sentimento a todos os familiares. Eduardo era um dos maiores representantes da boa política. Boa noite. A edição de hoje do nosso Conexão Repórter é especial. A cobertura completa de uma morte que abalou o país. A morte de Eduardo Campos. Você vai ver as últimas notícias, as informações completas sobre o acidente. Você acompanha tudo ao longo dessa edição aqui no Conexão Repórter. Você vai ver ainda a história impressionante da jornalista que acompanhou o momento exato em que o avião caiu. Eu fiz uma entrevista com ela, uma entrevista exclusiva, e você vai ter todos os detalhes em instantes. Daqui a instantes também você vai ter uma entrevista ao vivo com o Ratinho, que fez uma entrevista especial com o Eduardo Campos para o programa dele e vai contar os bastidores dessa entrevista. Tudo isso daqui a pouquinho. Exclusivo, a reação dos moradores que presenciaram a queda. Acompanhem comigo. Eu estava na sala e vi uma claridade, um clarão muito forte, um estrondo muito forte e muito fogo. E aquela fumaceira, eu saí correndo. Eu e a minha irmã saímos correndo de dentro. Aí começou a estilhaçar vidro. E eu não sabia o que era. Eu achei que era, sei lá, uma bomba ou era a parte elétrica. Aí quando nós chegamos aqui, o rapaz que vinha vindo falou que foi um avião que caiu. Mas ficou uma fumaceira só aqui, tudo preto. E tem corpos ainda no meu quintal. O vermelho lá, o vermelhão. Ali é o quê? Fala pra mim. É a nossa escola de inglês, né? Uhum. Assim que eu ouvi o barulho, eu saí de lá. Aí a gente foi até ali, porque tava um barulho muito forte, um cheiro muito forte de querosene. A gente achou melhor não continuar lá, porque se explode alguma coisa novamente lá, a gente acaba sofrer uma consequência, né? Eu tinha saído, fazia 10 minutos, eu saí da onde o avião atingiu, eu estava lá do lado do tanque, fui para a sala, fiquei mais longe ainda da onde ocorreu o fato. Aí eu escuto um barulho forte, eu falei, gente, isso aí são 2 turbinas e é um avião. Eu falei, mas está muito próximo. Quando eu acabei de pensar isso, de repente eu escutei o barulho assim, pum, aquele estouro que sacudiu a casa toda, né?
E eu tava assim, eu falei, gente, o avião caiu mesmo aqui, né? Eu senti um avião. Aí eu me ajoelhei. E eu agradeci a Deus que eu tinha sobrevivido naquele momento. Os meus pais também estavam bem. Nesse momento que eu me ajoelhei e agradeci a Deus, aí deu aquela outra explosão. Aí veio a porta do fundo da sala onde eu estava, né? Ela veio por cima da minha cabeça. Ou seja, se eu estivesse em pé, não tivesse agradecido a Deus já, eu tinha ido naquele momento. Uma moradora aceitou conversar com a reportagem. O que a senhora achou nesse primeiro momento da explosão? Achei que fosse um botijão de gás. Em nenhum momento achei que tivesse sido um avião, tivesse caído. Em nenhum momento. Não dá, não tem explicação. Pra gente não tem explicação. Se vocês quiserem ver o quarto, pelo quarto dos meus filhos... Vamos até a residência do filho da senhora Andresa. Tinha alguém aqui no momento? Não, minha filha tinha acabado de sair do quarto. Foi coisa de 10 minutos, 5, 10 minutos no máximo. Foi quando veio a primeira explosão, eu senti pelo meu quarto e depois fui aqui no quarto dela. A janela abriu, ó, pode ver? Meu marido teve até que mexer aqui, ó. Pode ver lá em cima que entortou, ó. Ela abriu com a proporção do ar, creio eu, né? Com a força. Puxou, como se você tivesse sido sugado, como se fosse coisa, cenas de filmes de furacão. E quando eu encostei aqui, eu vi que aqui tinha estourado, estava em chamas. Eu achei até que fosse estouro de botijão de gás. Aqui no vizinho do lado, dá licença, conta pra mim o que aconteceu, o que o senhor tá tentando arrumar. Basicamente estourou todos os vidros, caíram 2 janelas. Dá pra saber só de uma explosão muito forte. Dá pra ver fumaça, mas nada demais. Tem mais estrago, né? O senhor mostra pra gente ali? Caiu o reboco, a parte da janela que tá lá embaixo é a minha. Só a parte de alumínio caiu mesmo, com a explosão caiu. E ele não estava aqui, mas a princípio não atingiu nada, realmente não. O senhor está recolhendo agora as coisas? Eu vou para poder ir embora, recolhendo os vidros, até pensando por medo da queda do vidro de pegar alguém, então... Exatamente isso que eu não queria, mas para não pegar em ninguém, tentando tirar para... Porque o prédio não está interditado, então... Só que a gente não tem como ficar. A minha preocupação é a outra lá. Qual que é a sensação depois de tudo? Pelo que a gente está ouvindo, a sensação, a gente não sabe nem se é verdade, o Santos nunca passou por isso, que eu me lembro, né? Que ele viu os 2 prédios mais altos, que se você olhar, os 2 prédios são iguais, e ele jogou no meio onde era mais baixo. Se é verdade, não sei, é que poderia ter sido aqui, né? Que teria acabado a vida aqui, eu, meu filho de 5 meses e minha esposa. Homens do Corpo de Bombeiros prometem trabalhar durante toda a noite e nós vamos conversar aqui com uma pessoa que veio atrás de uma amiga. Quais são as informações que a senhora busca? Boa noite. Então, eu estou atrás de uma amiga minha de infância, só que até agora eu não tive nenhum contato com ela. Ela mora aqui no 52 e eu não consigo falar com ela desde então. Desde o momento que eu soube do acidente, que tinha sido aqui nas imediações, eu não consigo contato com ela de jeito nenhum. Nem com ela, na casa dela, muito menos. E eu não sei de nada, eu tô perdida. Na Santa Casa não deu entrada e tô sem saber o que aconteceu, assim, com ela, não sei. A senhora tentou contato com ela? Como... Eu tentei o dia inteiro, a manhã inteira, a tarde inteira, ela não atende o celular. Eu não tenho outra forma de entrar em contato com ela. Eu vou continuar tentando contato com amigos em comum que eu tenho com ela. Eu vou continuar tentando ligar para ela até realmente eu conseguir saber o estado, né? Se ela tá bem, se a mãe dela tá bem, até realmente saber. Não perca nessa edição do nosso Conexão Repórter, que está sendo apresentado ao vivo, uma entrevista exclusiva com uma testemunha que presenciou os últimos momentos do avião, antes do choque contra os prédios, contra a casa, e vai dar detalhes muito importantes para as investigações, ao longo das investigações. O Conexão Repórter ao vivo recebe nesse momento um dos principais comunicadores do país, Carlos Massa Ratinho. Boa noite, Ratinho. Boa noite, Cabrini. Ratinho está aqui porque ele fez uma das entrevistas que o próprio Eduardo Campos considerava uma das mais importantes no quadro 2 Dedos e Prosa. Nós separamos um trecho que a gente já vai exibir. O que você pode contar para a gente, Ratinho, sobre os bastidores dessa entrevista? Veja bem, eu não conhecia o Eduardo Campos, eu não conhecia ele pessoalmente, né? Só via, não tinha ideia que ele tivesse tanto conhecimento de Brasil
e que ele fosse uma pessoa tão alegre. Isso ele te impressionou? Me impressionou. Quando ele ficou no camarim conversando comigo, eu fiquei longo, fiquei umas 2 horas conversando com ele, ele me impressionou da melhor maneira possível. Da melhor maneira. Eu falei, mas ainda existe um camarada que pensa como eu nesse país. Sabe, e eu gostei muito do jeito dele. Eu estou sentindo muito a saída dele antes do combinado. Vamos ver agora um pouco dessa entrevista que o próprio Eduardo Campos considerou uma das principais nos últimos tempos. Agora, o governador Eduardo Campos vai ter 2 dedos de prosa com o Ratinho. Muito bem. Governador, obrigado. Obrigado por ter vindo, porque a gente estava cobrando bastante. Qual é o seu cantor preferido? Tem um? Olha, eu tenho muitos cantores, eu gosto de música popular brasileira, acho que a gente tem uma belíssima cena da música popular, né? Eu queria prestar homenagem a um conterrâneo, ao Seu Valença. Ao Seu Valença, tá bom. Tem algum prato preferido? Tenho, macarronada. Macarronada, muito bem. Tem um ídolo? Além do Miguel Arraes, que não vale, que é teu avô? Não, aí você já queimou a minha alternativa. Não, isso não pode. Isso não pode, isso é claro. Não, eu acho que a forma como eu fui educado não foi para idolatrar pessoas, né? Eu sou uma pessoa que tem fé em Deus, né? Eu acho que a gente que tem fé em Deus tem um ídolo que é Deus, né? A gente admira as pessoas, né? Eu tenho uma profunda admiração pelos meus pais, que me criaram diante de uma grande dificuldade, num tempo de perseguição política, a minha mãe, que é uma heroína, uma guerreira, o meu pai, que me ensinou valores importantes e que me fizeram. Esses eu tributo à minha formação pessoal. Ratinho, o político brasileiro costuma se dividir em 2 seres, né? Um, aquele que é de fato a verdade sobre ele, e outro, aquele que ele projeta para o público, que muitas vezes é uma mentira. Você sentiu por parte do Eduardo Campos um ser genuíno, um ser autêntico? Autêntico, até isso que eu ia falar, é uma das coisas que eu notei. Notei até porque eu gosto muito de política, eu sempre gostei muito de política, e notei que ele era diferenciado, ele era autêntico. E eu gostei muito de entrevistá-lo, primeiro porque ele não queria vir, né? Ele estava meio, não posso, agora não. Eu acabei convencendo ele por telefone, falei assim, você não está vindo por você, Eduardo, está vindo por mim, eu preciso de audiência no programa, preciso que as pessoas te vejam. Daí ele falou, então por você eu vou, e acabou vindo no programa, e acabei entrevistando. Eu fiquei muito triste hoje de manhã, eu fui um dos primeiros a saber, em função de onde a aeronave caiu, ser do lado da casa de um amigo meu, Alex, me ligou na hora, falou, caiu um helicóptero aqui. Daí na sequência a gente ficou sabendo que era o avião. Mas então, ele estava, tipo assim, quando eu conversei com ele, eu comecei a sentir uma esperança no Brasil. Eu falei, ainda tem gente boa na política brasileira. Estava realmente esperançoso, não que ele fosse presidente agora, acho que teria muita dificuldade, mas que ele seria planejado para 2018. Segundo as últimas pesquisas, ele subia na intenção de voto de 8% para 9%. Como é que fica o Brasil sem Eduardo Campos, na sua visão do comunicador Ratinho? Olha, eu acho que vai complicar o quadro. Vai complicar o quadro. Eu acho que a Marina deve assumir a candidatura, porque ela é vice na chapa, possivelmente ela tem aí um grande eleitorado também. Eu acho que vai complicar um pouco a eleição, porque vai se aproveitar a comoção toda e fica aí. E agora que ele morreu, que as pessoas vão acabar conhecendo bem o Eduardo Campos. Você sabe que nessa edição a gente vai apresentar uma entrevista exclusiva com uma testemunha. Ela viu os últimos momentos do avião antes de chocar contra as casas e vai revelar detalhes realmente importantes, inclusive para a própria investigação. Eu acho que foi muito bom o SBT fazer isso. Eu acho que o SBT, quando coloca o Cabrini faz isso, e você sabe que você ganhou um monte de prêmio, né? Você faz isso muito bem quando você coloca o detalhe. A gente assiste o Cabrini, a Conexão Repórter, para ver o detalhe. E eu acho que você vai fazer isso muito bem hoje. Eu vou estar em casa assistindo. Ratinho, muito obrigado pela sua participação. Uma honra recebê-lo, hein? Obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Não perca daqui a pouco no Conexão Repórter os detalhes, o estado do avião. Como estava a aeronave que vitimou Eduardo Campos e sua comitiva. Todas as informações e outras entrevistas exclusivas também ao longo dessa edição do nosso Conexão Repórter. Eu já volto nessa edição ao vivo.
uma política em que a sociedade seja ouvida permanentemente. E o Brasil fica, e o povo no seu cotidiano precisa efetivamente ser ouvido. É fundamental que tenhamos a capacidade de olhar a pauta que a rua falou. Estamos de volta com a edição ao vivo do Conexão Repórter, a cobertura completa sobre a morte de Eduardo Campos. Vamos agora ao local do acidente com a repórter Solange Boulos. Boa noite, Solange. Quais são as últimas informações desse início de madrugada? Como é que estão os trabalhos por aí? Boa noite, Cabrini. Trabalhos de busca continuam por aqui. 45 homens do Corpo de Bombeiros trabalham, procuram por fragmentos da aeronave. Eles fazem esse trabalho que não vai parar durante toda a madrugada. Eles procuram por fragmentos da aeronave, turbinas e a caixa preta já foram encontradas. Seguiram agora à noite para São Paulo, onde vão passar por perícia. A análise da caixa preta vai inclusive ajudar a determinar as causas do acidente. O trabalho ainda é de busca também pelas vítimas. O Corpo de Bombeiros não fala em corpos, mas sim em restos mortais. Isso por causa da natureza do acidente, uma explosão. A identificação dessas vítimas só vai poder ser feita através de exames de DNA. Esses exames também vão ser feitos em São Paulo. Além dos 7 mortos, a queda da aeronave deixou também 10 pessoas feridas, pessoas que estavam em terra, essa é uma área residencial. 10 pessoas que tiveram ferimentos leves foram levadas para hospitais aqui de Santos e já foram liberadas em seguida. Apenas uma pessoa continua internada, é um bebê de 1 ano e meio que está em observação até amanhã desta quinta-feira. O trajeto da aeronave, todos os detalhes da queda, as primeiras informações, a gente vê agora na reportagem de Peterson Isidoro. Foi uma manhã chuvosa. O avião prefixo PR-AFA, modelo Cessna 560XL, saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Guarujá. Às 10 da manhã, quando se preparava para pousar, a aeronave arremeteu, ou seja, tentou retomar o voo, segundo a aeronáutica, devido ao mau tempo. Em seguida, o controle aéreo perdeu contato com o avião. Testemunhas disseram que ele estava em chamas antes de cair numa área residencial, mais precisamente na rua Vaía de Abreu. Imagens feitas por cinegrafistas amadores mostram a destruição na vizinhança, casas reduzidas a nada. Moradores olhando sem entender o que tinha acontecido. Atenção, libera a rua! Libera a rua! Pelo tamanho do buraco, a quantidade de coisa destruída, muito fogo, muita fumaça, uma fumaça branca, eu percebi que ali não ia ter alguém vivo. No avião estavam o candidato à presidência pelo Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos, e 4 assessores. Além deles, 2 pilotos morreram. A gente agora está no terraço de uma das casas mais atingidas pela queda da aeronave. É impressionante a cena que a gente vê. A gente percebe homens do Exército, também da Defesa Civil, da perícia. A gente percebe todo o ambiente aqui, inclusive lá em cima a gente percebe também uma outra casa completamente destruída. E a gente vê agora nesse momento homens do Corpo de Bombeiros retirando fuselagem ainda da aeronave, do jato, que levava 7 pessoas, entre elas o candidato à presidência da República, o Eduardo Campos. As investigações sobre as causas do acidente já começaram. Com a queda, pelo menos 6 residências foram atingidas. Nós estamos a mais ou menos 200 metros do local exato da queda do jato. O impacto da batida nos prédios foi tão forte que parte dos destroços da aeronave veio parar aqui nesse prédio. Isso aqui é um dos assentos do jato, completamente destruído. Aqui é uma peça da aeronave, não sobrou nada. Caminhando aqui a gente encontra também outros objetos. Isso aqui é um extintor de incêndio, ó, que sobrou. Diria que o piloto, no momento final dele aí, ele cometeu até um ato heróico, porque das casas que eu tenho aqui, ele conseguiu atingir uma casa que estava desabitada. Uma pessoa que eu sempre admirei, sempre tive uma autoestima por ele. Sinto muito. Desculpa. Exatamente 11 horas e 54 minutos, edição ao vivo do Conexão Repórter,
Cobertura completa sobre a morte de Eduardo Campos. Exclusivo. Você vai ver agora a história da jornalista que acompanhou o momento exato em que o avião caiu. Veja minha conversa com ela. Noite chuvosa de 13 de agosto, o dia em que o país perdeu Eduardo Campos. Ao meu lado, a estudante de jornalismo Mariana Godoy, 20 anos. Ela é uma testemunha importante nesse caso. Ela presenciou os últimos momentos do avião antes da queda. Você tinha ido para Santos para fazer uma outra reportagem. Sobre o quê? Eu estava indo para Santos para fazer uma reportagem sobre estupro. Quer dizer, nada relacionado com isso, você nem podia imaginar que algo assim iria acontecer, evidentemente. O que você viu pela primeira vez? O que você viu de anormal a partir desse instante? Bom, a gente estava na rua Alexandre Herculano e aí eu vi um avião voando baixo. Assim, bairro do Boqueirão. Isso. Eu olhei assim e falei, nossa, esse avião tá muito baixo. Muito. Você notou um avião se aproximando e voando muito baixo? Isso, ele estava se aproximando e voando muito baixo, muito baixo. No momento que você viu o avião pela primeira vez, até a queda, foram quantos segundos? Ah, foi muito rápido. Eu imagino que não deva passar de 1 minuto. Certo. Então, descreva tudo que você viu. Bom, eu cheguei, aí eu comecei a ouvir um barulho muito alto. Descreva as condições do avião. Ah, o avião tava saindo fumaça, assim, voando muito baixo. Dava para perceber de onde saía fumaça? Eu não percebi direito, mas parecia ser das turbinas, foi o que eu imaginei. Enquanto isso, vocês estão acompanhando imagens feitas pelo aparelho celular da própria Mariana e também imagens feitas por outros cinegrafistas amadores que estavam no local. Caiu no fundo dessa casa. Pelo barulho das turbinas, deu para perceber que não estava certo. Falhava? Falhava. Não funcionava continuamente? Não funcionava. Descreva como foi o momento da queda. Bom, eu tava na rua e aí eu comecei a ouvir um barulho muito alto, vi o avião cada vez caindo e voando mais baixo, cada vez mais baixo. Aí eu desci do carro que eu tava, o carro tinha parado, eu desci do carro e o avião caiu. Ele caiu, foi muito rápido a queda, assim, entre, sei lá, o barulho muito alto e a queda foi muito rápido. Aí foi entre uma casa, uma academia, e na hora que ele caiu já começou a sair fogo, fumaça, muita fumaça, ficar tudo preto, assim, em volta de onde ele estava, de onde ele tinha caído as casas. E a visibilidade estava muito ruim, estava muita chuva, muito vento. Pega na mão dele aí, Jorge. Quanto tempo depois chegou o Corpo de Bombeiros? Olha, chegou em questão de 5 minutos. Um atendimento rápido? Foi muito rápido. O Corpo de Bombeiros chegou e daí já começou a cercar todo o ambiente, começou a afastar todo mundo estava perto, querendo ver, querendo saber o que estava acontecendo. Você acompanhou o desespero dos sobreviventes? Acompanhei. As pessoas que estavam no prédio, elas estavam desesperadas, sem saber o que aconteceu. Tinha uma senhora que inclusive estava dormindo, acordou assustada. Nossa. Qual foi a imagem mais marcante para você? Eu acho que foi depois do acidente. Depois que aconteceu todo o acidente, que eu consegui entrar numa casa, foi ver a casa completamente destruída, os vidros quebrados, assim, destroços dentro da casa. Tinha até pedaço de corpo dentro da casa, entendeu? Nossa, isso foi chocante pra mim, foi chocante. Quanto tempo depois da queda você ficou sabendo que se tratava de Eduardo Campos e sua comitiva? Olha, eles demoraram um pouco pra falar, porque o avião caiu por volta de umas 10 horas da manhã. E a gente foi ter uma suspeita de que era o Eduardo Campos e a comitiva dele por volta de 12h, 1h da tarde. E a confirmação foi logo após, assim, foi um pouco tempo depois, mas demorou bastante. 23 horas e 58 minutos, edição ao vivo do Conexão Repórter, a cobertura completa sobre a morte de Eduardo Campos. Portanto, você viu essas importantes informações, a turbina do avião, onde estava o Eduardo Campos, não funcionava continuamente. Mas afinal, quem era Eduardo Campos? O que se escondia atrás do político? Quem era o homem? Acompanhe comigo. Eduardo Campos nasce no Recife, em 10 de agosto de 1965. Com 16 anos, entra para o curso de Economia na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1986,
desiste de fazer mestrado nos Estados Unidos para trabalhar na campanha que reelege o avô, Miguel Arraes, para o governo de Pernambuco. 4 anos depois, filia-se ao Partido Socialista Brasileiro e é eleito deputado estadual. Aos 20 anos se torna deputado federal, em 1994. Um ano depois deixa o Congresso para ser secretário de governo e depois secretário da Fazenda de Pernambuco. Em 98 é eleito novamente para a Câmara dos Deputados. Em 2002, no terceiro mandato no Congresso, destaca-se como articulador do governo Lula. E aos 38 anos, assume o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quanto ao urânio não enriquecido, não interessa ao Brasil vender. O ano é 2005. Ele se torna presidente nacional do PSB. No ano seguinte, é eleito governador de Pernambuco e, em 2010, reeleito no primeiro turno, com mais de 80% dos votos válidos. Por educação profissional. No ano passado, inicia o projeto de se candidatar à presidência da República. O PSB rompe aliança com o PT. Aos poucos, adota uma postura de oposição. Eduardo Campos se alia com a ex-senadora Marina Silva, sua vice na corrida ao Planalto. Eduardo Campos deixa mulher e 5 filhos. O mais novo, Miguel, nascido em janeiro desse ano, tem síndrome de Down. Na época, Campos escreve nas redes sociais que o caçula nasce na família certa. O menino é batizado com o nome do bisavô Miguel Arraes, que também morreu em um dia 13 de agosto, exatamente 9 anos antes. Eduardo Campos completou 49 anos no último domingo, Dia dos Pais. Os filhos gravaram um vídeo em homenagem. Pai, parabéns nesse domingo tão especial, que é Dia dos Pais, de seu aniversário. Pai, parabéns e parabéns, porque todos nós sabemos que esse final de semana vai ser um final de semana duplicamente seu. Num dia tão especial como o dia de hoje, onde a gente comemora a sua vida e o pai brilhante que você sempre foi. Uma vez eu tentei cantar para vocês dizendo assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. E eu acho que era também para ti, para esse exemplo que você é na vida da gente. Ser seu filho é ser sempre um cidadão. Fico muito honrado de ver a dedicação que você tem e o sonho de cuidar dos brasileiros como cuida da nossa família. Apesar da agenda tão atribulada, você sempre conseguiu estar presente nos momentos da vida de cada um. Sempre com aquele carinho, sempre sendo aquela fortaleza pra gente. Não teria dia melhor para agradecer, dizer nosso muito obrigado por tudo que você já fez, por mim, por todos os meus irmãos e pela minha mãe. Obrigado, pai. Parabéns, eu tenho muito orgulho de você. Eu te amo, pai. Um beijo. Pai, eu te amo. Pai, nós te amamos. Vamos agora ao vivo a Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. A morte de Eduardo Campos em um momento incrivelmente decisivo. Qual o impacto no cenário político brasileiro? Nesse instante, já é possível afirmar que Marina Silva vai mesmo substituí-lo como candidata à presidência? Boa noite, Cabrini. O impacto é tremendo. O primeiro impacto foi paralisar as campanhas políticas. A presidente Dilma Rousseff suspendeu por 3 dias e decretou luta oficial por 3 dias. Aécio Neves, do PSDB, também. A tendência, Cabrini, é que a Marina, sim, seja a candidata do PSB. O PSB está fazendo essa discussão com muita cautela, porque está sob o impacto da tragédia, tem que respeitar a dor dos familiares. A gente viu há pouco aí esse vídeo dos filhos do Eduardo Campos. Ele era uma figura muito benquista no meio político, todo mundo está tratando com muito respeito essa dor que a família está sentindo. Mas a Marina se afinou muito com o Eduardo Campos nos últimos meses. Eles formaram uma parceria. Havia uma previsão de que haveria um conflito, porque eles têm trajetórias políticas diferentes, ideias diferentes. Mas o Eduardo, com a sua habilidade política, ele combinava essa habilidade nas negociações partidárias com o interesse pela gestão pública. Ele acabou conseguindo se dar muito bem com a Marina. Então a tendência é que a Marina o substitua como a candidata à presidência da República pelo PSB. Cabrini.
Obrigado, Kennedy Alencar, um dos repórteres políticos mais importantes desse país, fazendo a sua participação ao vivo aqui no Conexão Repórter. Nesta edição, você vai ver daqui a pouco um relato impressionante de uma repórter que acompanhou os últimos meses da vida de Eduardo Campos. Um relato repleto de revelações e também entrevistas exclusivas com as principais lideranças políticas do país, o impacto da morte de Eduardo Campos. Conexão Repórter já volta. O trabalho muitas vezes me furtou o convívio da família. Registro com emoção o meu agradecimento pelo apoio, pela compreensão. A minha companheira, a Renata, a minha filha Maria Eduarda, a meu filho João, a meu filho Pedro, a meu filho José e a meu pequeno filho Miguel. Estamos de volta com a edição ao vivo do Conexão Repórter. Você vai acompanhar agora novas informações sobre as investigações do acidente aéreo que vitimou o Eduardo Campos e sua comitiva. Acompanhe comigo. Já à noite, em Santos, no litoral paulista, homens do Corpo de Bombeiros prometem trabalhar durante toda a noite. Qual é a expectativa do Corpo de Bombeiros? Como deve ser o trabalho de vocês nas próximas horas? O trabalho nosso ele não vai parar por causa da noite. Colocaremos lá toda a estrutura necessária para continuar fazendo as buscas. O objetivo principal é de localização das vítimas e o segundo objetivo de localização de peças importantes que podem ajudar depois o CENIPA no esclarecimento das causas da queda do avião. O tempo atrapalha de alguma forma o trabalho de vocês? Não, ele não atrapalha porque nós estamos fazendo uma busca interna, uma busca nos escombros, uma busca até no jardim, dentro de piscina. Já tiramos a água da piscina que estava bem ao lado onde caiu a aeronave. Então é um trabalho que é detalhado, esse que é o problema. Essas são as palavras do capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros. Ao meu lado, o delegado Aldo Galeano Júnior, diretor da Polícia Civil em Santos. Doutor Aldo, como a Polícia Civil vai conduzir esta investigação? Bom, nós instauramos um inquérito policial por homicídio culposo para apurar as causas desse acidente. As causas em si, o primordial é o laudo do CENIPA, da Aeronáutica. A gente não vai entrar em mérito de causas, ainda é prematuro. Nós temos 7 vítimas. O primordial é identificar esses fragmentos de corpos, são muitos fragmentos. Identificar, fazer a liberação junto com o Instituto de Criminalística e IML para que a família tenha um conforto de providenciar esse funeral. E vamos trabalhar aqui juntamente com a Polícia Federal, com a Aeronáutica. A Federal também instaurou um inquérito, que ele era candidato à presidência, teria direito à escolta, tinha aberto mão, então eles também estão apurando. É realmente uma tragédia. O avião ia pousar na base aérea, ele arremeteu, fez uma curva à esquerda para a cidade de Santos e já o piloto havia informado que ia fazer um novo pouso. No momento sumiu as comunicações e aconteceu o acidente. Atenção, libera a rua! Libera a rua! E ele conseguiu evitar uma tragédia, realmente foi herói. Esse trabalho será feito da identificação dos corpos aqui em Santos mesmo? Será feito em São Paulo, a diretora do Instituto de Criminalística esteve aqui. 90% dos fragmentos que estavam no local de corpos já foram levados a São Paulo. E agora nós estamos fazendo uma inspeção em 16 locais, porque com a explosão há fragmentos em 16 locais. As caixas prestas foram localizadas, já estão com a Aeronáutica, nós não tivemos acesso ainda, vamos ter. Fomos convidados a acompanhar uma perícia da turbina que vai ser removida agora do terreno, vai ser levada para São José dos Campos. Um delegado vai acompanhar essa perícia. Doutor, por que a polícia instaura o inquérito de homicídio? Qual é o entendimento até o momento? O homicídio culposo, ele tem 3 causas.
imperícia, imprudência e negligência. A gente vai apurar se houve alguma dessas causas. Meia-noite 16, portanto, um detalhe muito importante, a caixa preta foi localizada e isso é decisivo para qualquer tipo de investigação em acidente aéreo. Nós fizemos uma entrevista com a jornalista Daniela Pinheiro e eu gostaria de avisar que a Daniela Pinheiro é da revista Piauí. Entre os meses de abril e junho, ela acompanhou quase que integralmente Eduardo Campos e toda a comitiva em viagens por todo o Brasil. Ela conta agora detalhes curiosos da vida do político. Acompanhem comigo. Ele era muito obcecado assim, por trabalho, né? Então essas viagens eram muito produtivas. A gente viajava muito, assim, sei lá, num dia 4 cidades, aí pega um avião, pega ônibus, pega van, pega carro. E o cara sempre muito ali, sabe, energético. A equipe toda, quer dizer, essa notícia para mim ela é assim, eu não consigo nem achar outra palavra, uma tragédia. Eu estava lá com eles, né, há 2 meses atrás eu estava com eles. Obrigado a todos que participaram. Como é que ele era fora desse momento político? Quem era o Eduardo Campos? Ele era muito engraçado ali, um cara muito leve, a equipe toda, de novo. Ali tinha um negócio que eu sentia muito, é que aquelas pessoas se gostavam, eles não estavam ali numa obrigação de trabalho, para uma campanha, para uma... Eles verdadeiramente, genuinamente, eles se davam bem, eles eram amigos de muitos anos ali, todo mundo tinha trabalhado junto há muito tempo. Então era um clima, assim, muito descontraído. Então, assim, essas viagens de avião era... hora que ele contava piada, ele imitava as pessoas muito bem, assim. Então ele fazia umas imitações, assim, do Lula, da Dilma, de outras pessoas, assim, que eram hilárias. Então todo mundo entrava naquela coisa, naquela descontração ali, que ele era o centro das atenções ali, né? Você prestava teu olho e ia para cima dele, né? Porque era um cara muito carismático, muito carismático. Então, e sem fazer esforço, assim, facilmente ele tomava conta da conversa, né? Facilmente ele conduzia, ele fazia as piadas, ele era líder mesmo ali, né? Comandava. Ele era um cara de rua, ele era um cara que chegava no meio ali da multidão, o cara voltava revigorado. Teve uma cena que eu nunca me esqueço, que eu até coloco na minha matéria, que a gente estava em Campina Grande, na Paraíba, e a gente foi para o meio de um calçadão, assim, na hora do almoço, tinha um monte de gente aí. Ele vinha, abraçava e tomava caldo de cana e beijava uma e falava com o outro, muito, muito receptivo, muito... Aquilo não era uma coisa forçada, aquilo era uma coisa dele mesmo, sabe? Eu acho que perde a política brasileira em geral. Ele era um cara muito jovem, muito promissor, muito competente, verdadeiramente empenhado, né? Fazer mudanças no país e pensando no Brasil. O cara vivia para isso, era impressionante. O negócio dele, o motor dele era esse, assim. Como eu imagino que os outros candidatos também, eu conheço os outros candidatos e sei que eles vivem desse jeito. Agora, achar pessoas assim é raro, não é fácil. Por mais que a gente pense assim, tem tanto candidato, é difícil uma pessoa assim que de verdade tenha, fora a vocação, tenha, sabe, o dom daquilo ali, sabe, de conseguir fazer aquilo. Não é uma vida fácil, é uma vida que você passa muito tempo fora, né, longe da tua família, você tem sabe, a tua cabeça, você não é seu mais, né? Então essa doação não é para poucos, eu acho. É uma pena. Meia-noite 19, nós vamos agora a Recife, a cidade natal de Eduardo Campos. Lá está a nossa repórter Lorena Gomes. Boa noite, Lorena. Eu sei que você está ao lado de uma das pessoas que melhor conheciam Eduardo Campos, inclusive o próprio avô dele. Boa noite, Lorena. Boa noite, Cabrini, boa noite a todos. É verdade, eu estou aqui com o Ivan Rodrigues. Ele trabalhou durante muitos anos com Miguel Arraes, avô do Eduardo Campos, e que foi também governador de Pernambuco. Boa noite, Ivan. Obrigada pela sua participação aqui no Conexão Repórter. Como é que foi essa sua convivência, essa sua trajetória de vida com Eduardo Campos? Olha, a consequência natural, porque eu me aproximei de Dr. Arraes ainda na campanha em 62, e estivemos juntos até a sua morte em 2005. E, na verdade, é preciso que a gente lembre para a reflexão
de que quando Eduardo nasceu, o Dr. Reis já estava no exílio e com todos os filhos, à exceção de Ana, mãe de Eduardo, que aqui permaneceu. Imagine a dificuldade de um adolescente nos anos de chumbo, nos anos difíceis de convivência, que o povo trocava de calçada para não falar com quem era ligado ao Dr. Arraes. Imagine o que não sofreu nosso grande líder, Eduardo, para suportar tudo isso e conseguir formar e plasmar a sua personalidade política de cidadão. Foi muito difícil e isso revelou, porque quando o Dr. Arraes voltou do exílio, com a anistia, Eduardo aproximou-se logo, tinha 14 anos de idade só, mas se aproximou rapidamente e começou a desenvolver esse talento extraordinário para a política e para a administração que ele demonstrou. Okay. Muito obrigada, então, seu Ivan. Cabrini, hoje, dia 13 de agosto, faz 9 anos da morte do Miguel Arraes também. Voltamos com você. É uma coincidência impressionante. Obrigado, Lorena. O Ivan Rodrigues, que é, com certeza, o brasileiro que melhor conhece a vida de Miguel Arraes. A presidente Dilma Rousseff determinou hoje que as bandeiras ficassem a meio mastro em todas as repartições públicas. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Um homem que poderia galgar os mais altos postos do país. Sem sombra de dúvida, é uma perda. Para além das nossas divergências, nós mantivemos sempre uma forte relação de respeito mútuo. Agora há pouco eu conversei com o governador Geraldo Alckmin. Acompanhe. Noite de quarta-feira em São Paulo. Nesse momento estamos em contato com o Palácio dos Bandeirantes. Estamos em contato com o governador Geraldo Alckmin. Boa noite, governador. Muito boa noite, Roberto Cabrini. Governador, o Brasil perdeu hoje Eduardo Campos. O senhor, a sua candidatura tinha o apoio de Eduardo Campos, do apoio do PSB. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que Eduardo Campos representava para o país. Olha, acho que todos nós, o país todo está chocado, entristecido com essa tragédia e quero aqui trazer, em nome da população do nosso estado, os nossos sentimentos aos familiares de todas as vítimas deste acidente. Decretamos luto oficial por 3 dias no estado de São Paulo e, de outro lado, destacar a grande liderança do Eduardo Campos, uma nova geração, um líder da esperança, com um bom trabalho, foi um grande governador em Pernambuco, acho que teria muito a contribuir para o nosso país. Então, uma perda inestimável. E ainda perdi um amigo que eu aprendi a admirar, conhecendo-o melhor nos últimos meses. Governador, o senhor tem alguma informação nova sobre possíveis causas do acidente? Já foi localizada a caixa preta, então caberá à aeronáutica a apuração da causa do acidente. Governador Geraldo Alckmin, muito obrigado por essa entrevista, uma boa noite ao senhor. Boa noite. Tão logo ficaram sabendo da morte do líder político, os familiares dele se reuniram na casa de Eduardo Campos, no Recife. Veja só. Durante todo o dia, a movimentação foi intensa em frente à casa da família, na zona norte do Recife. Um entra e sai constante de políticos, amigos e familiares, todos comovidos com a morte do herdeiro político do ex-governador Miguel Arraes. Uma ambulância ficou de prontidão para qualquer emergência. Eduardo Campos era casado com Renata, com quem tinha 5 filhos. Miguel, mais novo, nasceu há apenas 8 meses. Ele e a mãe chegaram hoje pela manhã do Rio de Janeiro, após acompanhar a entrevista concedida pelo candidato ao Jornal Nacional da Rede Globo. Um sobrinho de Eduardo, que também partiria do Rio de Janeiro em direção a Santos, resolveu voltar ao Recife com Renata e escapou do acidente. O irmão de Eduardo Campos, o advogado e escritor Antônio Campos, foi a única pessoa da família a se pronunciar sobre a tragédia. Segundo ele, o PSB deve dar continuidade ao projeto político
do ex-governador e candidato à presidência. Ele morreu lutando pelos seus ideais. Ele lutou, morreu lutando pelo que acreditava. E esse legado de luta, tentando mudar o Brasil, tentando refletir o Brasil, tentando melhorar o Brasil, que o Brasil faça uma reflexão sobre os destinos desse país. Meia-noite 26, edição ao vivo do Conexão Repórter. Você vai ouvir agora a conversa do piloto com a torre de comando momentos antes do acidente. O áudio foi gravado por um instrutor de voo usando o sinal de um rádio amador. Controle São Paulo, Papa Romeo Alfa Fox Alfa, vai fazer a Eco 1 da pista 35, vai fazer o bloqueio de Santos e o rebloqueio, ok? O instrutor de voo, que pediu para não ser identificado, explica o procedimento. Quando ele bloqueia, ele passa em cima. O rebloqueio é quando ele passa em cima novamente. Ele pode ter pedido para fazer o bloqueio e o rebloqueio por duas razões. Ou ele não estava estabilizado e pediu para fazer a órbita duas vezes, tá? Ou ele pode ter detectado alguma coisa, quis esperar um pouco o tempo melhorar e pediu para fazer a órbita duas vezes. É de Maringá, no Paraná, que surge uma informação que ainda pode dar muito o que falar. Nós vamos até lá, ao vivo, conversar com o repórter William Souza. William, o avião que caiu hoje já havia dado problema, você confirma essa informação? Boa noite, Cabrini. Boa noite a todos que acompanham o Conexão Repórter. Ora, segundo informações de uma comitiva que veio ao norte do Paraná, esse avião, essa aeronave, apresentou problemas sim no aeroporto de Londrina. E daí para vir para cá, o Eduardo Campos, para sair de Londrina, uma cidade que fica a cerca de 120 quilômetros aqui de Maringá, ele teve de pegar um táxi, porque a aeronave teria sim apresentado uma pane elétrica. Cabrini. Muito obrigado, William. Falando ao vivo diretamente do Paraná. O avião usado pela comitiva de Eduardo Campos é um modelo muito utilizado por empresários famosos. Inclusive, você pode notar nesta reportagem feita pelo Conexão Repórter. No competitivo mercado de jatos executivos, o Cessna Citation pode ser considerado o avião das celebridades. Ele está entre os preferidos de quem chega ao topo. Quando você era pequeno, você sonhou que um dia teria seu próprio avião? Pai, nunca, rapaz. Nunca na minha vida. Aqui no Brasil faz muito sucesso entre os cantores. Ivete Sangalo tem um. Gustavo Lima teve o seu apreendido no ano passado. É que foram feitas modificações na aeronave sem que a Agência Nacional de Aviação Civil tivesse sido informada. Luan Santana também é dono de um jato executivo da Cessna e passou apuros em um voo para Londrina. Durante o show, explicou o que aconteceu. O nosso avião saiu de Londrina e o radar do avião, que detecta as tempestades que tem lá no céu, ele congelou e a gente, como a gente estava lá em cima, a gente não sabia onde tinha tempestade e onde não tinha. O problema no avião do cantor sertanejo Eduardo Costa foi no reverso. O Citation em que estava caiu em 2011 no interior de Minas. O cantor quebrou o nariz e uma das mãos, mas graças à habilidade do piloto não houve vítimas fatais. O cantor latino não tem um jato, mas uma curiosidade. Ele já voou no mesmo avião que caiu na manhã de hoje em Santos, no litoral de São Paulo. Latino usava a aeronave no carnaval para se deslocar pelo país. A aviação executiva está crescendo, o que contribui com o aumento do número de passageiros, que já chegam a 5 milhões por ano em todo o mundo, segundo a entidade internacional que reúne aeroportos. Esse ano foram 6 acidentes de avião, 892 mortes. O pior ano da aviação civil continua sendo 2010, que contabilizou 959 mortes em 14 acidentes. Um dia difícil que passa para a história. 13 de agosto de 2014, o dia em que o país perdeu Eduardo Campos, um político de ideias próprias que ainda tinha muito a fazer. Conexão Repórter especial de hoje fica por aqui. Boa noite. Fui, em todos esses anos,
como meu pai, Maximiano Campos, me ensinou, servo só do ideal e do sonho.